Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Goldcast, um podcast exclusivo para você, estudante internacional que está na Gold Coast, como uma forma de informação, de partilha a respeito de tudo que acontece na nossa indústria. E hoje estou aqui com uma grande amiga, a Aline, que é uma das referências profissionais da nossa indústria aqui na Gold Coast. Trabalha para a Kaplan, que é uma instituição de ensino superior que recentemente chegou aqui para a Gold Coast e vai trazer para nós inúmeros insights, conhecimento e um pouco da sua história como estudante internacional até o dia de hoje, Aline. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Primeira vez num podcast? Segunda vez num podcast. Segunda vez? Olha que bacana. Mas sobre o mercado de educação é a primeira vez. Ai, que bacana. Então, muito obrigada pelo convite, né? Um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Galera, para quem não sabe, a Aline é uma profissional da indústria de educação internacional, já com quantos anos de experiência? 11 plus. 11 plus já, entre Brasil e Austrália? Brasil e certo? Austrália, exato. Como você caiu nessa indústria? Tudo começou quando eu fiz o meu intercâmbio para a Austrália, né? É verdade. Exato. Então, eu vim a primeira vez em 2012 para a Austrália e foi, assim, uma experiência para mim, divisor de águas. E eu lembro que foi engraçado que quando eu decidi fazer o intercâmbio, era justamente para focar na minha carreira. Eu sou formada em relações públicas, né? Então, era para focar na minha carreira e etc. Mas aí, quando eu cheguei aqui, toda a experiência, todo o processo de escolher meu curso e tal, foi uma coisa que eu gostei muito, assim, né? E eu sempre amei viajar. Eu sempre era aquela do grupo que organizava as viagens, sabe? Sempre sobrava para mim. Vamos carnaval, fim de ano. Então, eu já era essa pessoa. E aí, quando eu tava aqui, me deu um estalo, assim, sabe? Eu vou voltar para o Brasil. Na época, eu não consegui renovar visto, nada disso. Era muito mais difícil naquela época. Eu ia ter que voltar para o Brasil. E aí, quando eu pensava em voltar, o mundo corporativo já não me cabia mais, sabe? Assim, então, eu falava, gente, eu vou voltar, mas assim, vestir social já não cabe mais para mim. O que eu vou fazer? E aí, assim que eu cheguei no Brasil, eu comecei a procurar trabalho em agências de intercâmbio. E aí eu consegui. Eu cheguei no Brasil em janeiro, em março eu comecei a trabalhar para uma agência de intercâmbio. Irado. Então foi assim que eu comecei. Até porque é uma experiência que, tipo assim, né, quando você volta pro Brasil, é um mínimo exigido, né? Você ter tido uma experiência internacional, sabe? Sim, é bem curioso, porque como eu falei, né, eu vim fazer o meu primeiro intercâmbio, assim, muito focada na minha carreira, né? Eu trabalhava... Na Gold já mesmo? Eu vim para Gold Coast, sempre Gold Coast. Que irado. Exatamente. Eu estava me formando em relações públicas e eu queria trabalhar numa grande empresa. Eu sempre tive esse sonho de trabalhar numa empresa muito grande. E na época eu trabalhava para uma empresa e eu era terceirizada. Eu trabalhava dentro da Natura. Eu era terceirizada, mas eu trabalhava dentro da Natura, né? E para quem trabalha com relações públicas, a Natura é muito referência. Então, eu ficava lá dentro assim, nossa, eu adoraria trabalhar aqui. E eles abriram um processo seletivo e eu apliquei. E eu reprovei por causa do inglês. Então, aquilo para mim foi, eu vou ter que aprender esse inglês. E eu tinha essa relação meio que de ódio, amor e ódio com o inglês. Eu achava que eu nunca ia falar inglês. Olha só, né? Eu falava, inglês para mim é muito difícil. Eu já tinha feito curso no Brasil, mas para mim era aquela coisa, nossa, é muito difícil. Eu acho que eu nunca vou falar inglês. Para mim não entra na minha cabeça. E aí foi quando eu decidi, assim, quando eu perdi essa vaga, eu falei, eu acho que eu vou ter que fazer um intercâmbio, realmente mergulhar para conseguir aprender. E eu não aceito mais não conseguir falar e perder alguma vaga por causa disso. Então, a ideia era essa, era vir, os famosos 6 meses, aprender o inglês, e depois voltar e tentar uma vaga na minha área. Você fez isso, a primeira vez você veio e voltou daí, exato, né? Mas eu voltei chorando. Mas Queria ter voltou. voltado. Eu cheguei aqui, a hora que tava para acabar, meu Deus, mas isso é muito bom. Assim, completamente diferente, experiências diferentes. A cidade é a mesma, mas também mudou completamente, né? De lá para cá, a gente até pode falar sobre isso. Mas eu lembro que quando veio chegando a época do meu visto expirar e eu não tinha conseguido renovar o visto de estudante, eu voltei chorando, assim. Eu voltei, mas metade do meu coração ficou aqui em Gold Coast, né? Enfim, aí foi assim, voltei, comecei a trabalhar com a área de intercâmbio e aí eu me achei, porque daí eu ficava super feliz, assim, de ajudar as pessoas a irem e você sabe, né, cliente vira conhecido de redes sociais, aí você viu o pessoal indo, viajando e postando as fotos, daí eu, nossa, que legal que eles estão vivendo aquilo que eu vivi. Então, a minha entrada no mundo de educação, digamos, foi por esse motivo, assim. Não, eu acho legal e eu sempre falo para todo mundo aqui. Acaba que nós, profissionais dessa indústria, acaba que eu acho que não chega nem a ser uma profissão, acaba sendo até uma identidade, porque, mal e mal, a gente vive isso aqui também. Você tem super amigos que são estudantes internacionais, Sim. nós somos imigrantes,
poxa, o local que você frequenta, às vezes é um estudante teu que é o chefe de tá cozinha ali. do lugar, ou que te recebe. Então, tipo assim, a gente faz parte disso, exatamente. sabe? Uma coisa, às vezes, do Brasil, você tem aquilo, às vezes, como uma profissão, beleza? Você pode voltar pra casa e esquecer, ter uma vida completamente diferente, hanging out com pessoas completamente diferentes, mas beleza, aquilo é o teu trabalho. Aqui não Quando tem como você tá você aqui, viver. exato, é diferente. E eu tive essas duas experiências, né? Então, eu trabalhei em agência de intercâmbio por 5 anos no Brasil. Então, o meu trabalho era todo pré-venda, né? A pessoa ia no escritório umas 3, 4 vezes antes de tomar a decisão. E depois vendia e alguns poucos eu via por fotos, assim, Sim. como foi a experiência deles. E depois, aí, eu decidi voltar para a Austrália, né? Assim, eu sempre tive o sonho de voltar para a Austrália, mas eu não tinha psicológico de voltar para a Austrália, do tipo, eu não consigo me imaginar voltando para a Austrália, não conseguindo ficar e ter que deixar a Austrália de novo, sabe? Então, eu preferia... Então, eu nem vou tentar mais. Entendi. Até que eu conheci, hoje, meu noivo, né? Na época era meu namorado. E ele tinha o sonho de vir para a Austrália, assim, o sonho. Inclusive, toda a nossa primeira conversa, tudo foi a respeito disso. E daí, a gente começou a namorar e tal, e ele tinha esse sonho, o trabalho não estava muito bem, e eu, olha, eu super te apoio, vai, é realmente uma experiência, né, maravilhosa, vai. E ele, não, mas eu gostaria que você fosse comigo. Não, eu não consigo ir, pra mim não dá, vai, faz os seus 6 meses, né, a hora que você voltar, a gente vê e tal. Enfim, e aí a ideia foi amadurecendo. Eu falava, olha, eu só consigo pensar em voltar para a Austrália se for pra gente tentar ficar. E ele, mas também assim, eu não sei, né? Eu nunca fui, como é que eu decido ficar? 880. Exato. E, enfim, foram amadurecendo a ideia. Eu também já, assim, sempre quis voltar. As coisas do trabalho não estavam lá tão bem. Enfim, aí a gente decidiu voltar para a Austrália. E aí, quando eu pedi demissão da agência que eu trabalhava, eu pedi demissão, falei para eles, né? Olha, muito obrigada, mas tô voltando para a Austrália. Vou consumir o produto de vocês. Aqui a minha compra e aqui minha rescisão, né? E, enfim, e aí pedi demissão. Passado, assim, eu pedi demissão, esperei meu visto sair, obviamente, tudo, né? E aí falei para eles que viria para cá. Quando faltava umas 3 semanas para eu embarcar, eles me ligaram falando que ia ter uma vaga aqui, se eu não queria. Então, para mim foi maravilhoso. Eu já cheguei trabalhando na área, digamos, né? Que eu já trabalhava no Brasil e continuei trabalhando para eles aqui. Trabalhei uns 3 anos para eles na Austrália. E aí, aqui a experiência é completamente diferente, que é como você falou. Não é vende e o aluno embarca. É vende e você acompanha aquele aluno pelos 6 meses, 2 anos, 3 anos. E aí, desenvolve essa amizade, você encontra nos lugares que você vai. Então, experiências completamente diferentes, assim, realmente. E que ano foi isso? A tua volta? Eu voltei em 2017. 2017, então 5 anos depois que você retornou pro Brasil. Exato. Caramba. Passei 5 anos. Bastante tempo. Foi. Olha, pessoal, é possível você voltar pro Brasil e voltar para a Austrália. Exatamente. Claro que hoje numa situação, né, migratória do jeito que a gente tá passando, sempre com argumentos plausíveis para. Uma preparação, Exato. né? Todo um caminho ali bem desenhado, mas sim. E o que você notou de diferente de 2012 para 2017? Olha, muitas coisas. Primeiro, eu vim a primeira vez com 22 anos, né? E quando eu voltei com 27. E a primeira vez eu vim, vou aprender inglês, 6 meses vou embora. A segunda vez a gente voltou já com essa ideia, vamos tentar ficar. Então, tudo tem um peso bem diferente, né? Mas, assim, em termos de cidade, é super curioso. Eu sempre comento isso, até quando eu faço umas visitas, enfim, agora lá na Kaplan. Quando eu vim a primeira vez, a cidade era uma cidade muito jovial. Assim, meu círculo de amigos, tanto na escola, outras escolas, no trabalho, etc e tal, era todo mundo dos seus 18, 24, 25 anos, era essa faixa etária, assim, né? Você tinha algumas pessoas um pouco mais velhas do que isso, mas, digamos assim, a massa mesmo eram pessoas de 17, às vezes 18, e aí até os seus 24, 25 anos. Esse era o maior grupo, assim, de amigos que a gente tinha naquela época. E não tinham tantas agências de intercâmbio aqui, até por isso eu comentei que foi difícil. Eu não consegui renovar. Naquela época não existia muito essa questão de parcelamento. Você quer renovar, você tem que pagar tudo upfront. Não tinha muitas agências em Gold Coast. As condições eram completamente outras, diferentes, né? Eu tinha que... A agência que eu vim não tinha. Eu teria que ir para Brisbane para negociar. Então, assim, Gold Coast era menor, já havia um brasileiro, já era bem, assim, desenvolvida, mas existiam poucas opções, em termos até do mercado internacional, assim, de agências, escolas e tudo mais. E aí foi quando eu decidi retornar. Mas eu me lembro que nessa época era isso, eu lembro da gente ser muito jovem, assim. E a questão de emprego era uma coisa que todo mundo falava, né? Eu cheguei aqui e todo mundo, nossa, trabalhar aqui esquece, não tem como trabalhar. Gold Coast não tem como trabalhar. E aí eu fiquei desesperada, porque eu não
não tenho patrocínio, né? O famoso patrocínio. Eu precisava trabalhar. E os meus colegas, meus amigos, não, aqui em Gold Coast não tem como. E aí eu já fiquei desesperada. A agência já havia me falado, né? Gold Coast é sazonal, etc., aquilo que a gente sabe. E aí eu sempre uso isso de exemplo. Não necessariamente a experiência do outro é a sua, né? Não é porque se a gente escuta tudo que as pessoas falam, e às vezes isso é um bloqueio, você nem vem para a Austrália, as pessoas podem, às vezes não por mal, né? Mas é porque foi a experiência delas. Eu precisava trabalhar, não tinha outra opção. E eu consegui, eu trabalhei, obviamente não fazia um dinheiro gigantesco, mas eu trabalhei, conseguia me sustentar aqui com o dinheiro que eu ganhava e etc. Quando a gente retornou agora, 6 anos atrás, em 2017, a cidade cresceu, ela deu se desenvolveu um pouco mais, e eu senti um perfil, principalmente esses últimos anos, um perfil mais maduro na cidade. Hoje vieram muitas famílias para cá, coisa que antigamente você não via, famílias de brasileiros, com filhos, inclusive, um perfil mais maduro, pessoas com 30 a mais. Hoje é super normal você ver aqui em Gold Coast as pessoas escolhendo Gold Coast para morar, realmente por ser esse lugar legal para você. Eu vejo muito Gold Coast hoje de família, eu acho que mudou esse perfil bem jovem, balada e nightclubs, para um perfil mais família. A gente tem diversas atividades ao ar livre aqui, né? Que é uma das coisas que eu mais amo nessa cidade. Você pode fazer várias coisas gratuitas, né? Basicamente, tudo ao ar livre aqui. E eu senti essa mudança de perfil. Não sei o que você acha de quando você chegou para cá. E olha, agora... engraçado você falar de 2017, foi exatamente o ano que eu vim para Gold, né? Eu morei 5 anos em Brisbane. Tá. E daí, em 2017, a gente chegou aqui com uma ideia de trazer um pouco desse lado de high value courses, high value posture, sabe? Um lance mais educacional maduro que a gente sempre teve em Brisbane e trazer para Gold Coast. Porque a Gold Coast tinha inúmeras instituições, mas às vezes o próprio argumento da venda era muito sobre lifestyle, você estar aqui, poder pegar onda, poder fazer suas coisas. Depois veio, acho que todo mundo da indústria, seja escola, agência, clientes, estudantes, começaram a olhar a Gold Coast como um local de oportunidade. Opa, estão fazendo vários investimentos na Gold Coast, está crescendo, outras escolas começaram a chegar, novos cursos começaram a aparecer, a proposta começou a ser diferente. Então, tipo assim, eu acho que de 2017 até, vamos falar assim, nos últimos 7 anos, eu acho que a gente teve um boom, assim, muito rápido. Sim. Até as próprias obras que a Gold Coast está tendo hoje em dia, com o tamanho da cidade, como ela está se tornando, né? A gente tem um monte de coisa de housing aqui da Austrália, mas, tipo assim, você está vendo um progresso acelerado, vamos dizer assim. Sim. Quase que, às vezes, para nós, um negócio, às vezes, até too much. Você fala assim, meu Deus, vai dar... Consegue? Será? Exato. Comportar tudo isso, sabe? Mas eu ao longo dos anos, eu vi que realmente... Eu acho que até os jovens que estavam aqui começaram a ter filhos também, então os jovens se tornaram pais, vamos dizer assim, sabe? Sim. Então, tipo assim, a hora de curtir passou e agora essa galera que ali entre 2012 e 2017 estava com seus 25, 20 e poucos, 30 anos, hoje já estão com suas famílias também, entendeu? Então, acho que tem muito disso acontecendo. Mas eu vejo o destino Gold Coast, assim, dos últimos anos, eu acho que em termos da Austrália como um todo, foi o que mais cresceu absurdamente rápido. Eu acho. Investimento da própria prefeitura com estudantes internacionais. Tom Tate, né, ele fala muito de estudantes internacionais, ele tem, né, um apreço, até porque eu acho que, se não me engano, ele é filipino, se não me engano, ele é filipino. Alguma outra nacionalidade, então eu acho que tem isso. O próprio projeto do podcast com o Study Gold Coast, um órgão da prefeitura. Faz um ótimo trabalho. Né, tipo assim, foi o organismo, vamos dizer assim, dedicado à educação da Austrália inteira que mais investiu, vamos dizer assim. A gente, com todo respeito, tem um clima ótimo aqui, né? Sim, praias e tudo mais. O destino nos ajuda muito, então é uma coisa que eu acho que naturalmente aconteceu. Tem todos os fatores para dar certo, né? Basicamente, é isso, sim. As próprias empresas começaram a ver isso também como um local. Principalmente durante o Covid, eu senti também, né? Teve algumas empresas empresas e pessoas que se mudaram para Gold Coast por conta do Covid, na época do Covid, que tinha essa flexibilidade. Perfeito. Então, as pessoas começaram a trabalhar em casa, as empresas não precisavam mais de lugares tão grandes, né? Para as equipes, então tudo ficou um pouco mais flexível. E aí procura-se aquela famosa qualidade de vida. Exato. E aí a gente acaba ganhando chegando nesse quesito. na Gold Coast, né? Eu acho que se comparado com outras cidades da Austrália, a gente tem uma combinação de fatores muito interessante
em termos de competição de outros destinos, né? Sim. Porque aqui a gente tem um clima bom, você tem a própria... Eu estava falando com o Gabriel hoje num dos episódios. A gente tem mais acesso a australianos, eu acho, também, sabe? Tipo assim, comunidades, eu vejo assim muito de esporte, surf club. Aqui você consegue ser mais amigos de australianos do que outros locais, sabe? Eu também sinto, assim, tem locais que você vai que literalmente é muito dominado pelo... Não só estudante internacional, né? Mas como pelo imigrante. Exato. Então, cidades como Sydney, Melbourne, você vai ali para Sydney, você só vê, de fato, né, imigrantes. Assim, é bem comum. Internacional, né? Não é tão local. Não tão local. Agora, eu sinto isso tanto em Gold Coast, eu sinto um pouquinho em Brisbane também. Ali, quando você desce na City, em Brisbane, você vê, né, o pessoal trabalhando e tal. Então, você vê... Talvez não tão fácil de fazer amizade, mas você consegue ver eles no dia a dia, etc. e tal, né? Talvez em Gold Coast, pelo clima ser mais... Você encontrar eles não numa forma corporativa, mas encontrar, como você falou, nas praias ou praticando algum esporte, fica mais fácil de fazer amizade, de fato, com o australiano. Perfeito. E em ambiente corporativo, você que trabalhou bastante para a empresa australiana, continua trabalhando, como é que é essa questão da multiculturalidade, de você ser uma pessoa de fora e trabalhar com locais? Como você vê isso? Para mim, como eu sempre trabalhei no mercado de educação internacional, então, claro, obviamente, uma boa parte da equipe normalmente é australiana, mas sempre vai ter esse mix, né? No mercado de educação internacional é um mix bem interessante. Mas sim, quando eu saí da agência e migrei, né, para trabalhar para uma escola, por exemplo, eu tive esse primeiro contato trabalhando com australianos. Eu já estava na Austrália há 3, 4 anos, quando eu mudei para a escola. E você percebe a diferença no inglês, é a primeira coisa, né? Porque uma coisa é você trabalhar com outras pessoas que têm o inglês como segunda língua, outra coisa é quando você trabalha com pessoas que têm o inglês como primeira língua. Então, é diferente a forma de escrever. Mas, assim, eu posso falar que eu nunca senti nenhum... como é que eu posso falar? Eu nunca senti nenhum distrato pelo fato de eu ser preconceito, alguma coisa nesse sentido. Então, obviamente, né, assim, às vezes acontece algumas situações engraçadas de uma pronúncia que eu falo e as pessoas riem, mas eu sempre levo numa boa também. Eu acho que não pode encanar. Não é a minha primeira língua, nunca vai ser. E por mais que a gente passe tempo aqui, sempre vai ter uma coisinha ou outra. Então, acho que é legal você levar numa boa. Mas o interessante é que, assim, no geral, nós brasileiros somos sempre muito qualificados e a gente tem muita experiência. Então, por mais que seu inglês não seja ali perfeito, o seu conhecimento, a nossa forma de trabalhar, a gente é super hard worker, assim, né? Então, a gente naturalmente se destaca, mesmo que não a língua, de repente, o inglês não esteja perfeito ainda, a sua forma de trabalhar, o seu conhecimento, isso sobressai, né? Uhum. Então, eu conheço casos de pessoas que já tiveram problema por ser imigrante, o inglês não ser tão bom, e é uma verdade, a gente como precisa... qualquer indústria também. Como qualquer indústria. Coisa. E é importante as pessoas entenderem isso, né? Eu sempre falava, eu lembro na minha época de agência, eu sempre falava, não pulem etapas, tem que estudar inglês, porque vai ser importante. A gente vê, às vezes, é bem comum você ver brasileiros que estão aqui 6, 7 anos e que o inglês, não que o meu seja perfeito, mas assim, o inglês está ainda bem para trás do que deveria estar, né? Então, é importante estudar inglês, obviamente, mas também não deixar isso ser uma trava. Tem gente que às vezes fala, nem vou procurar emprego na minha área porque meu inglês não é bom. Já se Você limitando. Está na Austrália, onde tudo funciona com o inglês, né? Tem que ter essa consciência. Hoje, a gente, acho que se eu pudesse resumir todos os episódios que eu já fiz aqui, conversas com qualquer, sei lá, milhares de estudantes, tipo assim, eu sempre falo, sem inglês não vai rolar. Entendeu? Exatamente. Vai ser mais difícil, vai ser desacelerado. Principalmente agora, né? Que a imigração está mudando tantas coisas. O inglês é uma delas, né? Que ficou assim, eles agora têm essa regra para vários vistos, enfim. Então, não tem para onde fugir. Tem que estudar inglês. E hoje a gente sempre falava assim, nossa, o inglês é fator de competição, é diferencial. Hoje já não é diferencial. Não. Tipo assim, num mundo tão acelerado, onde a gente tem acesso à inteligência artificial, que, sei lá, traduz tudo que você imagina em qualquer língua, em qualquer coisa, beleza. Você faz bom uso dessas ferramentas, você consegue performar no teu trabalho, mas no dia a dia, soft skills, essas coisas que você tiver, tipo assim, você vai ser testado uma hora ou outra. Sim. Você vai deixar de pegar uma oportunidade de entender alguma coisa ou fazer alguma coisa errada, sabe? Tipo, sim. Tem que ter essa ciência. É verdade, é bem importante, né? Dar a devida importância ao inglês ali, a base, quando a gente chega. E assim, depois de um tempo fica muito mais difícil, né? Depois que você já está aqui 3, 4 anos, e aí você aprendeu algumas coisas erradas, sua pronúncia você já aprendeu errada, é muito mais difícil você corrigir do que você se empenhar no começo e aprender de verdade, né? Ali, aprender como deve. Certo.
Eu vi muito um caminho que a cidade, ou vamos dizer assim, o estudante internacional como um todo tem seguido a uma linha, né, ao passar dos anos, ao ele fazer investimentos mais assertivos em termos da educação, seja na sua profissão, mas quando a gente fala de educação em si, a gente está falando muito sobre ensino superior hoje, certo? Então, pessoas que estão indo buscar, né, ir para a faculdade, fazer seus bacharelados, seus mestrados, teses aí, PhD. Eu vejo que tem muita gente buscando a Austrália também para esse tipo de curso. Hoje, você que está trabalhando para uma instituição de ensino que oferece cursos superiores, como é que está sendo lidar com essas demandas? Como é que está sendo lidar com esse novo perfil que a gente está falando, que está mais centrado, mais amadurecido no dia a dia? E como você acha que eles estão chegando preparados para fazer esses investimentos? Legal, isso é uma ótima pergunta. Inclusive, eu estava hoje falando com a Marcela, que você conhece bem, a gente estava comentando, os números são, assim, astronômicos. Se a gente compara... Eu não estava na Kaplan ano passado, mas eu tenho acesso aos números, né? A Marcela estava lá. E se a gente compara os números de Latam, né? Vamos falar não só brasileiros, mas latino-americano no geral, do ano passado para agora, ou de 2 anos atrás para agora, o crescimento é assustador em termos de higher education. O que eu fico muito feliz de ver os brasileiros, como você falou, mais focados, tentando fazer algo que realmente vai dar um retorno para eles, pensando no longo prazo, não só, né, vou renovar para qualquer curso, ganhar um tempo aqui e curtir a vida. Então, eu fico muito feliz em ver esse movimento. Como eu falei, eu estava trabalhando para uma outra escola antes, né, e eu tinha esse desejo de trabalhar para higher education. Já era uma coisa, né, no meu plano de carreira, né, assim, eu já fui estudante primeiro, fui agência, já trabalhei numa escola vocacional e acho que agora o meu próximo step seria legal ir para o higher education. E eu acho que eu vim no melhor momento, porque realmente foi quando o mercado como um todo o mercado brasileiro, né, e latino-americano, está realmente abrindo os olhos para o higher education, vendo que não é uma coisa impossível, não é uma coisa super cara, que não é para mim e que vale a pena. Porque eu sempre digo que a gente funciona muito por base de referência, assim, né? Então, a pessoa chegava aqui, conheceu alguns brasileiros, o que fez? Fez cookery, fez carpentry, ou ficou só fazendo curso de leadership na escola X e depois voltou. E aí a pessoa se limitava naquilo. Mas meu amigo fez isso e conseguiu, meu amigo fez aquilo outro que deu assim. E aí, eu acho que a nossa comunidade brasileira aqui se limitou por muito tempo em algumas coisas, repetindo o padrão, basicamente. Porque era o que todo mundo fazia. E que estava sempre dando certo, né? E que estava dando certo, exato. Nada contra, né? Existem ótimas oportunidades em várias áreas, mas assim, não necessariamente é para todo mundo e a gente também não pode se limitar só àquilo, né? Então, acho que por muito tempo o mercado brasileiro se fechou só para curso de inglês, depois cursos VETs. Renova, VET, a gente, assim... Tem pessoas que ficaram aqui por muitos anos só fazendo vários cursos vocacionais. E aí, não tem como você ter um foco depois que já está há 5, 6, 7 anos fazendo cursos vocacionais. Você já se perdeu ali no meio do caminho, né? Enfim, então hoje é importante, mais do que nunca, né? Com todas essas mudanças na imigração, a pessoa ter um plano ali de carreira, ter uma ideia, né? Do que ela quer para a vida dela. Tem que ser passos mais assertivos. E a gente sentiu esse volume na Kaplan. Então... a gente está recebendo muitas matrículas, o que é bem interessante. O nosso campus novo em Gold Coast, né? Então, a gente sempre soube que o campus em Gold Coast teria um volume maior de latino-americano pelo fato da gente ter realmente mais brasileiros aqui em Gold Coast e latinos no geral. Mas está sendo bem interessante acompanhar isso, assim. E é engraçado, eu sempre falo quando os alunos vão lá visitar o campus, conversar comigo... Normalmente, brasileiros, latinos, a gente é maioria nos cursos de inglês, nós somos a maioria nos cursos vocacionais, mas a gente é a minoria nos cursos de higher education. E aí, às vezes, tem gente que até assusta quando chega na sala, né? Porque o mix de nacionalidade, ele é muito diferente de uma escola de inglês e uma escola de curso vocacional. Então, quando a gente fala de higher education, as nacionalidades principais, a gente está falando de alunos indianos, Paquistão, Nigéria, a gente está falando chinês, alunos chineses, Filipinas, Vietnã. Então, é um mix de nacionalidade bem diferente do que o brasileiro estava acostumado nos outros cursos. Então, eu acho isso também bem interessante da gente ver, assim. Ter no dia a dia, né? Eu costumo sempre falar que são diferentes perfis, né? A gente sempre teve aquela questão do tempo, do Student Visa como uma forma de ter tempo, que claramente isso é uma tendência que está sendo varrida, né? Sim. Dos papéis, vamos dizer assim. Mas eu falo muito sobre carreira,
e imigração, né? Quando a gente fala de carreira, pô, a gente vem de uma sociedade onde você sabe que a qualificação ia fazer a diferença no mercado de trabalho. Então, Sim. a gente cresceu tendo que fazer um curso universitário, você tinha que ir para a faculdade. Diferente de um europeu que termina o colégio e vai viajar o mundo para saber o que vai fazer, nós do Brasil, não temos eu tinha isso. que ir a minha mãe falava assim, cara, termina a faculdade, depois você faz o que você quiser. Eu terminei minha faculdade, eu tinha 21 anos. Eu tinha 21 anos, 21, sabe? Eu não tinha experiência de absolutamente nada. Até, né? Sim. Buscar referência profissional, esse tipo de coisa, você está saindo no entry level ainda, né? Uhum. Mas eu acho que quando a gente dá tanto valor isso no Brasil, né? Naquela questão do emprego, da qualificação, aqui acaba que a gente acaba esquecendo. Entendeu? É verdade. Porque tem tanta coisa nova que acontece, você vê tantas referências de outros lugares. Então, a gente que está buscando qualificação técnica ou que está fazendo outras coisas, está juntando dinheiro, nada contra nenhum tipo de opção, né, que você vai seguir. Mas se a gente está falando de carreira, acima de tudo, que a gente carrega isso do Brasil, naturalmente aqui, os cursos que vão colocar vocês mais próximos a uma carreira corporativa, alguma coisa do tipo, são o ensino superior. Então, não tem o que falar. Sim. Não adianta você ter uma baita experiência. Beleza, vai para um curso vocacional, vai adicionar bastante valor. Mas a quantidade de network que você vai fazer, o conteúdo... Completamente diferente. O próprio australiano também valoriza esse tipo de coisa, do investimento em instituições locais, esse tipo de coisa. Então, mas acima de tudo, ali a gente fala uma coisa. Eu acho que o que mais contribuiu para essa ascensão foram as próprias instituições e universidades aumentarem as bolsas de estudo, para ser bem sincero. Também. O brasileiro é muito price sensitive. Ele é. Nós somos, assim, por natureza cultural, a gente pechincha, a gente quer melhor preço, o valor que a gente investe nas coisas faz muito sentido para a gente. Sim. E quando você tem as oportunidades de você acessar incentivos, faz também com que eles... Opa! É uma condição especial que eu tenho, sabe? Sim, é verdade. E isso é uma realidade. Acho que as universidades também abriram o olho para a potência que é, principalmente o Brasil hoje em dia, né? A gente é considerado level 1, que é maravilhoso para qualquer instituição. E o volume de estudantes que a gente tem, e eu sempre digo, é um volume de qualidade. Existem algumas nacionalidades que, historicamente falando, tem ali um histórico, né, meio complicado, que chega aqui, consegue o visto, troca de escola, cancela. O brasileiro, normalmente, não. Normalmente, a gente é mais genuíno, assim. De fato, você escolhe o curso, você faz aquele curso, né, a gente já tem um histórico de bachelor, normalmente as pessoas já vêm para cá com uma graduação, com uma formação. Então, acho que as faculdades e as business schools, acho que realmente abriram o olho para essa potência, o que é ótimo, né? Possibilidades acima de tudo, né? Exato. Abrem e dão possibilidades para essas pessoas que às vezes gostariam muito, mas não têm determinado recurso, vamos dizer assim, sim, conseguir fazer o investimento. Exato, né? É verdade. Então, eu costumo sempre falar, vamos trabalhar bastante no tempo de tomada de decisão, juntando, claro, recursos para você fazer isso dar certo, mas na hora que isso for para acontecer, ela vai acontecer, sabe? Então, antecedência é chave para você entender com e certeza, tudo mais. se programar, né? Só que eu vejo que as bolsas, elas realmente ainda elas fazem a diferença. Fazem a diferença, porque realmente... eu respeito muito um estudante que vai para a faculdade aqui da Austrália, porque... né, com moeda completamente diferente, você está juntando 3 vezes mais. Sim. Você está se esforçando 3 vezes mais, vamos dizer assim, só de uma diferença cambial, vamos dizer assim, para você poder fazer esse investimento. Então, tem que tirar o chapéu para realmente... Com certeza. E é até curioso, eu estava conversando com uma australiana semana passada, que se formou aqui, e os australianos, assim, é muito comum para eles receberem aquele... Não é um auxílio do governo, né? Como se fosse um empréstimo, e depois eles passam anos pagando aquilo. Então, até para um australiano morando aqui, trabalhando aqui, já falando a língua, às vezes eles não conseguem pagar uma faculdade, eles precisam pegar esse suporte financeiro, né, que é como se fosse um empréstimo, e depois eles passam, depois que se formam, continuam pagando esse empréstimo. Então, de fato, para um estudante internacional vir para cá e fazer um curso superior, é realmente de tirar o chapéu. Ele se empenhar em fazer e conseguir pagar, né? E um dado curioso também que a gente tem lá na Kaplan é que, normalmente, os alunos brasileiros, falando, né, alunos brasileiros,
eles possuem boas notas nos trabalhos, nos assessments, em todas as matérias, o score dos alunos são sempre alto. Então, isso é uma coisa interessante também, mostrando de novo todo esse nosso lado de hard worker, de ser realmente, de ter um conhecimento prévio, de ser bom, basicamente. A gente, num modo geral, a gente se destaca. E para a gente desmistificar um pouco essa questão do ensino superior, queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, telespectadores e estudantes, acima de tudo, como é que funciona um ensino superior? Como é que é dividida a questão das matérias? Porque a pergunta que eu mais escuto é, quantas vezes eu tenho que ir para aula? Como é que funciona, Clássica, sabe? Tipo assim, explica um pouco como é que é, assim, esse environment, desde possibilidades de network, timetable, as matérias, plano de pagamento. Certo. Bom, vou falar como funciona lá na Kaplan pra gente, né? Então, assim, essa é a pergunta clássica. Qual é a timetable? Quantas vezes eu tenho que ir para aula? Então, hoje aqui em Gold Coast, por exemplo, a gente está oferecendo todos os nossos mestrados, né? E o aluno, normalmente, ele tem de 2 a 3 matérias por trimestre, né? Então, a gente está falando a cada 3 meses ele vai estudar uma média de 3 matérias, vamos colocar assim. E o aluno, ele faz 3 horas de aula para cada matéria. Então, se ele tem 3 matérias naquele trimestre, a gente está falando de 9 horas por semana apenas, tá? Então, a gente está dizendo em torno de 1 hora, 1 dia e meio. Então, normalmente, o aluno vem para a escola, ele faz 2 aulas seguidas e aí ele volta no segundo dia para fazer a terceira aula dele. Então, normalmente é isso. São 3 aulas por trimestre que o aluno faz e uma média de um dia e meio de aula em sala de aula. Obviamente que quando a gente fala de um mestrado, né, você vai ter os teus assessments para fazer, os teus projetos. Lá na Kaplan, por exemplo, a gente não tem prova. A gente trabalha em cima de projetos, né? Então, os alunos eles vão ter ali 3 projetos para fazer no decorrer do trimestre. Cada projeto tem um peso. E a gente trabalha em cima de projetos ao invés de provas, porque a gente quer realmente deixar o aluno preparado para o mercado de trabalho. Então, os projetos vão ser coisas que eles fariam numa empresa, por exemplo. Então, pode ser um report, pode ser uma apresentação, pode ser um gráfico que ele tem que fazer, dependendo do curso que a pessoa está fazendo. Então, apesar de ser 1 dia e meio em sala de aula, a gente tem, obviamente, que o aluno tem que se programar para fazer os trabalhos, os projetos. Então, exige do aluno realmente um tempo que aí ele vai escolher, né, de acordo com o schedule dele ali, para fazer esses trabalhos, esses projetos de casa. Ele mais ou menos umas 20 horas na semana, 25? Eu sempre digo que o 30. O começo vai ser mais difícil. Por quê? Porque o aluno não sabe muito bem como funciona. Então, quando a gente fala de um mestrado, de novo, né? A gente tem que escrever de uma forma acadêmica. Lembra na faculdade que tinha aquelas regrinhas ABNT? A BNT. A famosa ABNT. Pois é. Então, quando você vai fazer um projeto, um trabalho, um assessment para o seu master, você vai ter que escrever de uma forma acadêmica, você tem que colocar suas referências, enfim, tem uma série de coisas que quando são o seu primeiro trimestre, principalmente, vai demorar muito mais tempo para você fazer. Até pegar o ritmo do jogo e tudo mais. Então, demora. O primeiro trimestre ele é mais trabalhoso, digamos assim. Eu sempre brinco, né? Não se desespera. A hora que passar o primeiro trimestre, as coisas vão ficando mais claras para você. Mas sim, assim, o primeiro trimestre, quando tá próximo ali de você entregar projeto, vão ser mais umas 20 horas em casa para você conseguir fazer as coisas, né? O legal, a Kaplan oferece isso, outras instituições também. A gente tem um time de acadêmicos que pode te ajudar a como fazer isso, como que eu faço a referência, né? No padrão australiano, como é que eu escrevo de uma forma mais acadêmica. Enfim, então a gente tem todo esse suporte para o aluno, mas de fato vai levar mais tempo. E aí, conforme vai passando o tempo, né? O segundo ano, ele já está mais tranquilo, ele já sabe como fazer, ele já entende, então... Quantas matérias no ano são, geralmente? Então, os nossos cursos vão de 12 a 15 matérias. Então, o MBA, que é um dos mais populares... Mas isso no total, né? No total, por ano, nos né? 2 anos. Isso, perdão, nos 2 anos. Então, para o MBA, a gente tem 12 matérias. O aluno faz 6 matérias um ano e 6 matérias no segundo ano. E depois, a gente tem os outros cursos que vão ter ali uma média de 15 matérias. A maioria, assim... Vocês são um pouco diferentes, mas a maioria, com certeza, são 8 matérias por ano. Sim. Né? 16 no máximo. Sim. Isso quer dizer o seguinte, se você vai fazer um bacharelado aqui na Austrália, são 3 anos, são 24 matérias. Exatamente. Mestrado, 2 anos, 16 matérias. Uma pessoa que está indo para um PhD, fazendo uma coisa completamente diferente onde exige pesquisa, aí não é mais a questão da matéria, mas sim a tese que você vai fazer, os horários que você está dedicando para fazer determinada pesquisa com o teu orientador, supervisor. Sim. Então, eu estava conversando com a Luísa, que é uma estudante que fez um mestrado de teaching aqui.
eu acho que ela falou que a parte mais difícil era sempre conciliar um pouco de tudo, sabe? Tipo assim, tipo gestão de tempo, sabe? Sim, Ah, não, encaixar. beleza. Trabalha aqui, estuda aqui, junta dinheiro aqui, vai pra aula aí, sabe? Só que eu não tenho uma pessoa que se arrepende. Com certeza. E aquilo, né, você é exposto a um network gigantesco, não só aos teus colegas de sala de aula, mas os teus professores. A gente sempre traz pessoas para darem palestra lá, para os alunos também terem esse contato de pessoas que também são internacionais e aí chegaram aqui, fizeram um curso de mestrado, um curso de Higher Education, e aonde essas pessoas estão agora, então eles voltam para fazer essas palestras para os nossos alunos. Então, todo esse network que você é exposto é muito legal, porque, principalmente aqui na Austrália, né, networking é tudo, assim, você ter esse contato com pessoas de outras empresas, de outros lugares do mundo, mas com backgrounds diferentes que possam realmente contribuir para você, vale muito a pena também. E eu já ouvi falar muito caso de estudante que acaba virando professor também, Acontece, né? A gente temos alguns, que a pessoa se forma ali com a gente, obviamente a pessoa já tem um background, né? Por exemplo, se ela está fazendo um mestrado, significa que ela já tem ali o bachelor, ela já trabalhava na área, de repente fez um mestrado com a gente e às vezes se torna um dos nossos professores. Né? Uhum. Acessando, né? E eu acho que é legal, né? Porque você pode... como mesmo você disse, né? Você já passou por todas as fases, basicamente, como cliente, agência, escola, hoje, né? Instituição de ensino superior. Eu acho que é muito válido você permitir e dizer a um estudante internacional o quanto de possibilidade ele tem. Só que depende muito dele, sabe? A gente fala muito aqui no podcast de vários temas, coisas técnicas, mas no fim das contas é uma atitude que cada indivíduo tem que ter, sabe? A gente está aqui lidando com a indústria de estudantes internacionais, beleza, todo esse ecossistema. Mas se você colocar no dia a dia, em relação a qualquer coisa que você quer atingir na tua vida, tua área profissional, você vai passar por esse tipo de coisa. Sim. Não tem como fugir. É interessante ter mais, como eu falei, mais referências, né? Então, eu estou super feliz de ver vários brasileiros se matriculando, vão começar lá com a gente. Daqui um pouco, esses brasileiros vão estar se formando. E aí, a gente vai ver os frutos disso. E quanto mais brasileiros a gente tiver fazendo um Higher Education, se formando, né? Conseguindo ali sucesso nas suas carreiras, os seus vistos, eu acho que isso vai empenhar mais ainda os outros brasileiros que estão chegando, né, que achavam que isso não é para mim. Então, quanto mais pessoas a gente tiver fazendo agora o Higher Education, né, que é um movimento que já está acontecendo, eu acho que só tem a crescer, porque a gente vai ter esses brasileiros se formando, né, sendo bem-sucedidos aí nas suas áreas, nas suas carreiras e realmente trazer, né, basicamente, eles abriram a porta. Eles podem dizer, quando eu cheguei aqui, tudo era mato. E aí, eles estão sendo essa primeira leva aí de pessoas, né? Claro, já existia antes, mas não com esse volume que a gente está tendo agora. E eu acho que realmente agora só vai crescer. E você tem uma noção, dado ou perspectiva do que as empresas australianas acham, por exemplo, dos estudantes internacionais que estão buscando ensino superior, estão se colocando? Vocês têm alguma conexão assim com a indústria que fala, não, beleza, vamos usar essa instituição, porque a gente sabe que eles têm bastante estudante fazendo mestrado, bacharelado, esse tipo de coisa? Na Kaplan, a gente tem um departamento de carreiras, né? E aí, o nosso time de carreiras, eles sempre estão em contato com instituições na Austrália, de um modo geral, assim. Porque lá, os nossos alunos, eles podem escolher se eles querem fazer um estágio, né? Então, para nós, o estágio não é obrigatório, ele é opcional, e o estudante escolhe se ele quer fazer ou não. E aí, caso ele queira fazer, ele troca uma matéria pelo estágio. E daí, ele faz esse estágio por 3 meses, que seria a duração do trimestre, né? Então, com isso, o nosso time de carreiras tem contato com várias empresas e aí, quando esse aluno decide, bom, eu quero fazer o meu estágio, a gente vai fazer esse link, né, entre uma empresa e o nosso estudante. Então, a gente sempre recomenda e encoraja os nossos alunos a fazerem o estágio, porque na maioria das vezes vai ser o primeiro contato deles com o mundo corporativo, né? A maioria das vezes eles estão aqui, já trabalham e tal, mas na área de hospitality, de repente, não dentro do escritório, digamos. Para nós do Brasil também é mais ou menos assim, né? Sim. Eu trabalho antes de ir para a faculdade, mas acho que uma das primeiras vezes que eu trabalhei na área do que eu estudava era tipo um estágio, né? Estágio, exatamente. Então, o estágio ele é a melhor ferramenta que a gente tem hoje, principalmente para um estudante internacional, para ser o primeiro, assim, pé dentro de um escritório, digamos, para ele fazer essa transição. Então, a gente tem isso lá na Kaplan e aí a gente tem contato com essas empresas. E as empresas, no geral, elas gostam por conta disso. O estudante, que principalmente que está fazendo um mestrado, significa que ele já tem um bachelor, ele já tem experiência na área. Então, aquele estudante ele tem um inglês acadêmico.
acadêmico também ele já tem né? um inglês mais acadêmico. Então, ele vem com uma perspectiva de mercado, com um background diferente para somar. Então, se você se limita só a contratar, por exemplo, australianos, você só tem aquele modo de pensar, digamos. Quando você contrata pessoas de backgrounds diferentes, de países diferentes, a empresa ganha muito com isso também, né? Então, de repente, você tem uma formação diferente. Por exemplo, lá na Kaplan, a gente tem os cursos de IT, que está bombando agora, né? Então, por exemplo, para o mercado indiano, os cursos de IT eles gostam muito, né? É um dos maiores volumes que a gente tem hoje. Então, eles têm uma expertise ali na área, eles são bons nessa parte também. Então, para uma empresa australiana, ter essa pessoa que está se formando, obviamente, com o conhecimento que ele adquiriu no mestrado na Austrália, mas também com todo o background daquela pessoa. Então, isso... Hoje, principalmente, né, essa questão de diversidade, a gente tem falado muito, as empresas estão cada vez mais abrindo o olho para isso e, com certeza, as empresas estão realmente felizes em ter. Na maioria das vezes, eles recebem os nossos alunos para fazer esse estágio de 3 meses, mas a gente tem um dado interessante, a cada 5 estudantes que a gente manda, 2 acabam ficando na empresa com o emprego, conseguindo um emprego pago, né, digamos. O estágio, ele não é... O estudante não recebe um salário, porque é parte da qualificação, mas a cada 5 estudantes que a gente manda, 2 acabam ficando com um emprego garantido. Sim. Bacana. Então, realmente é uma oportunidade bem legal e você vê, né, como a empresa de fato gosta. Vem ali a pessoa para fazer o estágio, poxa, essa pessoa realmente vale a pena, ela fez um trabalho nesses 3 meses legal e eu não posso perdê-la, né? Que é praticamente 40%, vamos dizer assim. Sim. Né? Se a gente pensar, olha lá. Eu tenho feito um trabalho bem assertivo no sentido de toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com alguém, de um possível empregador, né, que às vezes está buscando uma parceria ou quer se expor a um pouco mais essa questão dos estudantes internacionais, eu sempre incentivo as empresas locais a contratarem estudantes internacionais, independente de horas de trabalho, no sentido assim, pô, beleza, o estudante pode trabalhar 24 horas por semana, mas beleza, vamos contratar ele então por Sim. 24 horas, né? Que você contrate 2, às vezes part-time, sabe? Que possa estimular, criar essa parte de diversificação, mas acima de tudo, use os conhecimentos que já estão aqui que já também. estão ali, exato. Eu acho que ainda é um trabalho que ainda está acontecendo, então muitas empresas ainda são mais fechadas, né? E quero contratar alguém que já possa trabalhar full-time, não estou aberto a part-time. Então, ainda existe uma barreira, não tem como a gente falar que não. Mas uma outra coisa interessante também, que eu sempre comento com os alunos, tenta furar a barreira do RH quando você está aplicando para uma vaga ou tentando um job. Porque o RH, ele vai ticar os boxes ali, né? Então, pode trabalhar full time, não pode, já te elimina dali. Mas se de repente você conseguisse, é muito mais difícil, obviamente, mas acontece, a gente tem histórias aí de alunos que conseguiram fazer dessa forma. Se você consegue furar a barreira do RH e falar, de repente, direto com a pessoa que manda ali, quando a gente fala, por exemplo, na área de IT, de novo, né? O cara de IT, às vezes, mesmo, quando ele vê que você tem todo esse conhecimento, ele vai preferir você part-time do que contratar um australiano que acabou de se formar, mas não tem experiência nenhuma. Uhum. Então, você part-time vai render muito mais do que um australiano que acabou de se formar. Então, existem algumas barreiras, né? A gente tem que ser sincero aqui. Mas é isso, assim, realmente focar, porque uma vez que a pessoa entende, conversa com um estudante internacional, vê o que ele pode agregar, não tem como não contratar. Não, eu sou muito fã desse tipo de coisa e eu acho que todo mundo tinha que realmente abrir os olhos e expandir as ideias para esse tipo de profissional que, tipo assim, existe. O nosso trabalho, né, como profissionais dessa indústria está sendo a estimular realmente esses estudantes a se exporem a isso. E o LinkedIn está aí hoje para isso. O LinkedIn é uma plataforma aberta que você pode hoje saber que, sei lá, quem é o CEO do Woolies, do Coles, alguma coisa, tudo bem. Não necessariamente ele vai ter que responder as mensagens, mas vai que ele responde. Né? E é engraçado que tem gente que nem tenta. Tem gente que, mas não, eu nem já procurou trabalhar na sua área. Não consigo, na minha área não dá. Ou então, tipo, já mandei uns currículos, mas nunca me chamaram. Isso é uma outra coisa também, né? A gente não sabe procurar emprego na Austrália, essa é a verdade. Quando a gente fala de emprego corporativo, a forma como as empresas de RH, hoje em dia, as empresas australianas fazem um processo seletivo é completamente diferente de como a gente faz no Brasil. Então, de novo, né? Eu estou aqui há 6 anos agora, eu aprendi
a procurar um emprego numa empresa australiana no meu último 1 ano e meio, digamos, sabe? Antes disso, eu fazia a minha cover letter, que eu achava que estava boa, o meu currículo e mandava aquele mesmo para todas E as hoje em vagas. dia, com a tecnologia aí, o ChatGPT... Exato. E, na verdade... A plataforma faz ainda para você. Faz para você, mas, na verdade, a Austrália, ela é muito peculiar na forma que ela faz as entrevistas e é muito peculiar na forma que ela espera o seu currículo e a sua cover letter. Então, demora muito pra gente entender como isso funciona e eu só fui entender quando, de fato, uma australiana, uma pessoa que trabalhou comigo, que ela é ótima, inclusive, ela que me falou, então me manda seu currículo pra eu ver. E aí ela... que eu falei pra ela, tem uma vaga aqui que eu gostaria de aplicar, etc e tal. E ela, você já respondeu a selection criteria? E eu falei... O que é isso? Aline, na vaga vai ter um PDF, você tem que abrir esse PDF. Dentro do PDF vai ter essas coisas, você vai ter que responder uma por uma. Se você se encaixa, né? Eu nunca nem tinha prestado atenção nessa parte de selection criteria. Eu nunca tinha. Você tem que responder um por um. Então, é o seu resumê, é a sua cover letter, mais uma página só para responder as perguntas do selection criteria ali. E aí acho que por isso que ninguém me chamava antes, sabe assim? Então, é importante você... entender como funciona, primeiro passo, né? Não só ficar gastando o teu currículo, mandando, só fechando porta porque não vão te chamar. Então, isso é importante, entender como, de fato, eu faço o meu currículo, como eu aplico para uma vaga, o fato de você saber aplicar para aquela vaga. E hoje em dia tem os dois lados, né? A gente pode usar AI para criar os nossos documentos, mas as empresas também estão usando. Então, claro. É tudo um robozinho. Você mandou o teu currículo, não estão com as palavras-chave, o próprio... Exato, já te... Né? A própria máquina. A própria máquina já te desqualifica. Você não chegou nem conseguir falar, né? Que um humano veja ali as tuas qualificações. Então, isso é bem importante também. Eu vou continuar, né, sendo uma das pessoas que vai, acho que, querer contribuir ainda mais por essa tendência de ensino superior, de high value courses, de intelecto, né? Para que estudantes internacionais consigam vagas em empresas e consigam aí contribuir com novas regras de imigração, possibilitando empresas a também darem de volta para os funcionários visto de trabalho e possivelmente residências nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ser agentes dessa mudança, sim, sabe? Sim. Então, tipo assim, eu sempre tentei lutar em prol desse tipo de coisa, né? Eu acho que a gente tem uma realidade corporativa e a gente tem muito uma realidade prática dos ensinos, do ensino vocacional, dos cursos e das profissões que demandam também a parte mais de hands-on, que eu estava falando hoje, né? A parte de trade, gastronomia, childcare, que era uma série de coisas que tem uma outra postura, uma outra conduta. Então, eu acho que a gente tem aqui dois polos, né? Que não se... caminham em conjunto, mas eles não se competem, não se anulam, exatamente. E, tipo assim, cada um vai podendo escolher como quer seguir. Com certeza. Seja a sua carreira, como a parte migratória. Então, eu vou repetir sempre. Se torne o melhor profissional naquilo que você está fazendo e, como consequência, você vai pegar um visto. Como consequência, você vai ter uma posição melhor, um salário melhor, como qualquer coisa que você ficar na tua Sim. vida. É aquilo, né? O pensamento a longo prazo, de fato. Exato. Pensar o que eu quero fazer da minha vida. Não, obviamente, né? Visando, se você quer ficar aqui, as possibilidades dentro das possibilidades de visto, que pode me dar um visto. E fazer esse pensamento a longo prazo. De repente, investir um pouco mais agora, mas sabendo que ali na frente você vai ganhar o teu graduate visa. Aqui em Gold, né? A gente é uma área regional, ganha um ano a mais. E aí, esse investimento, ele retorna para você. Exato. A hora que você começar a trabalhar na área, você vai ganhar salários maiores. Né? A gente está falando de trabalhos que vão ser normalmente dentro do escritório. Então, é um pouco mais confortável, dependendo de qual outra profissão você está fazendo. A gente sabe que não é fácil, de repente, trabalhar em algumas outras profissões, apesar da remuneração ser, às vezes, muito boa também. Mas, enfim, vale a pena esse investimento, né? Normalmente, os brasileiros, como você falou, o brasileiro é realmente bem... assim, sensitivo com a questão do preço. Isso é uma coisa muito importante. E às vezes a pessoa tem a ideia porque viu uma vez um valor de uma faculdade que era um valor super alto e depois na cabeça da pessoa ela já ignora aquela opção, não é para mim. E hoje existem várias opções, né? Para nós, por exemplo, nós temos algumas opções de scholarship disponível para os estudantes e uma forma de pagamento que acaba auxiliando, que é possível, né? Obviamente, não estamos falando que é fácil, realmente exige um empenho da pessoa, uma programação ali financeira também, mas é uma coisa super
tangível, principalmente se a gente comparar... E atingível, né? Exato, e atingível, exatamente. Principalmente se a gente comparar com alguns anos atrás, como Perfeito. eu falei. Quando eu vim para a primeira vez, eu não conseguiria renovar nem mais. Você nem tinha informação para isso. Nem tinha informação. Exato. Não tinha informação, pouquíssimos cursos disponíveis, tinha que pagar tudo antes, né? Tudo upfront. E hoje em dia não é assim, inclusive para os mestrados, né? Então, essas facilidades de pagamento acabam auxiliando ainda mais o estudante. Perfeito. E para encerrarmos o nosso podcast hoje, eu gostaria que você deixasse um recado de incentivo para as pessoas que estão hoje pensando em fazer um investimento na área de ensino superior aqui na Austrália, que estão às vezes cabreira. O que você tem a dizer para elas? Vai valer a pena. Eu acho que vai valer a pena. O esforço vai valer a pena. Às vezes tem muita gente que fala, eu acho que eu não vou conseguir pagar, eu acho que eu não vou dar certo. Dá o primeiro passo, se programa, e aí você, uma vez que você está ali comprometido, as coisas vão acontecendo, né? Então, vai valer a pena. Eu acho que não se limite, né? Vejam as opções que existem para você. O Higher Education é uma excelente opção. Vai ser sofrido no começo, os assessments Mas os primeiros, mas passa e vai valer a pena lá na frente. Ótimo, minha amiga. Pessoal, chegamos em mais um episódio aqui do nosso The Goldcast. Foi muito bom o bate-papo, Aline, minha amiga. Obrigada muito pelo convite. obrigado. Foi tranquilo? Segundo podcast? Foi de boa? Ótimo, passou rápido É, até. isso aí. Galera, muito obrigado. Lembrando a todos para seguirem nas redes sociais Study Gold Coast BR no Instagram, Hello in Australia, que são hoje os colaboradores para fazer esse projeto acontecer. Cauozinho, cameraman e filmmaking aqui, dando conta de tudo. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.